Olá, hoje vamos falar sobre constelações familiares. Se por acaso está agarrado a um hábito ou padrão que se repete sem causa aparente, se os azares o perseguem a si ou à sua família, se as suas relações não funcionam ou se não mantêm, por exemplo, então o assunto que hoje vamos trazer ao lado a lado interessa-lhe com certeza. Constelações familiares é uma das terapias mais eficazes para tratar estes e outros tipos de problemas. E o nosso convidado é certamente a pessoa mais habilitada para nos elucidar sobre esta técnica, nascida na Alemanha e chegada a Portugal não há muitos anos. Joaquim Marujo é doutor em Antropologia Social e Cultural, tem várias pós-graduações, tem participado em vários projetos de investigação e recebido vários prémios. Vamos então partilhar com o nosso convidado o máximo que pudermos sobre constelações familiares. Professor, tenho muito gosto em tê-lo aqui connosco no nosso lado a lado e quanto a si, já sabe, pode colocar qualquer questão ou enviar-nos qualquer comentário que queira fazer, desta vez exclusivamente através do nosso endereço eletrónico. lado.lado@programas.rtp.pt. O professor Joaquim Marujo vai voltar à região no próximo mês de junho e com certeza terá toda a disponibilidade para responder a qualquer questão que queira colocar. Já sabe que o tema principal de hoje é constelações familiares e vamos já de seguida saber o que são ou o que é. Constelações familiares é, no singular, uma terapia, não é verdade? É uma terapia. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Como é que nasceram estas constelações? Normalmente todas as pessoas dizem que nasceu com o Bert Hellinger, ele de facto é o pai, nós podemos dizer que a constelação familiar está para o Bert Hellinger, como a psicanálise está para Freud. Mas não podemos esquecer... E quem era o Bert Hellinger? Já agora, assim, uma pequena introdução. Ele é um terapeuta, ele é alemão, ele esteve em África e, naturalmente, quando chegou à Alemanha novamente, acabou por perceber que, dentro das psicoterapias familiares, ele encontrou vários fenómenos que se repetiam de geração em geração. E, a partir daqui, nasce, de facto, as constelações familiares. E o termo que ele deu foi constelação familiar. Mas não podemos esquecer que, antes de Bert Hellinger, nós temos outros precursores. Temos, por exemplo, o Moreno, com o psicodrama, temos, por exemplo, a Virginia Satir, que fazia as culturas de família, e, naturalmente, que temos outros grandes investigadores dentro da área das constelações familiares. Portanto, isto quer dizer que a família é a nossa raiz e que tem tudo a ver connosco, ou seja, muitos dos nossos problemas derivam de situações familiares, é isso? Não há dúvidas nenhumas. A constelação familiar, o que nós procuramos numa constelação familiar é encontrar a ordem do amor dentro da família. Naturalmente que os pais dão o melhor que sabem, o melhor que podem aos seus filhos, mas vão cometendo alguns erros que se repetem de geração em geração. E a nossa função é descobrir onde está o nosso clã, onde é que está a nossa família passada e tentar projetar a nossa família do futuro sem problemas. Naturalmente precisamos também perceber que há uma hierarquia dentro da família e hoje em dia essa hierarquia vai-se perdendo, porque o mais velho tem mais direitos e normalmente as famílias dão mais direitos aos mais novos. Isso gera muitos conflitos na família, e esses conflitos podem gerar desde o insucesso escolar, a crianças hiperativas, as invejas, e naturalmente que é preciso colocar dentro do sistema a ordem. E a ordem e a hierarquia. Quem é quem? E naturalmente que hoje em dia muitas doenças aparecem porque nós não respeitamos de facto esta ordem dentro da família. Portanto, como é que se faz, como é que esse processo todo acontece? Como é que você nos leva às nossas raízes familiares? Digamos que eu chego a uma consulta sua e digo, olha, eu tenho um grande problema, eu tenho medos, tenho muitos medos, durmo mal e tenho muitos pesadelos, digamos, por exemplo. Como é que se processa esta constelação familiar, digamos? Há quem faça constelações familiares no consultório, do qual eu não recomendo pessoalmente. Portanto, não é num consultório que as coisas acontecem. Não, porque normalmente nós somos muito subjetivos e nas respostas que nós damos passa pelo nosso diapasão. E naturalmente que podemos estar a mentir nas respostas que nós vamos dar. Naturalmente que poderá ser um bom começo para as pessoas começarem a sentir as sensações, quando nós, por exemplo, colocamos ou com papéis ou com bonecos e colocamos as mãos em cima de um boneco que representa, por exemplo, o nosso pai, normalmente que nós colocamos no papel do pai e podemos sentir algumas sensações sobre o pai, ou sobre a mãe, ou sobre um tio, ou sobre um avô, mas podemos também estar a mentir sobre essas sensações. Normalmente as pessoas gostam de ter uma boa imagem perante o terapeuta.
Enquanto que, quando nós... Tem essa sensação? Não, todos nós defendemos uma imagem. Porque o problema das Mas pessoas... mesmo perante um terapeuta, eu Mesmo pensei que perante um terapeuta. terapeuta as pessoas se despissem completamente. Não, Não as pessoas acontece. defendem. Naturalmente que nos primeiros tempos as pessoas são muito mais abertas, depois a confiança estabelece e dentro do insight nós percebemos que as pessoas começam por guardar pequenos segredos. Porque não querem dizer onde estão os seus problemas, de facto. E depois escondem algumas coisas. E é preciso trabalhar, não é? E as constelações familiares conseguem detectar os problemas que não são ditos ou que não são exteriorizados? Esse é o melhor sítio. Primeiro porque normalmente as pessoas não se conhecem. Depois porque estamos numa sala que é estranha, quer ao terapeuta muitas vezes, quer às pessoas, que normalmente costumam ser em hotéis. Depois estão 20, 30 pessoas na sala. As pessoas, quando chegam, colocam o seu problema. Pode ser uma fobia, pode ser porque, por exemplo, têm peso em excesso. Essas pessoas, por exemplo, sabem que estão deprimidas, têm problemas na tiroide ou têm quistos nos peitos. Isso quer dizer que as constelações podem curar ou são uma terapia que funciona tanto com problemas emocionais como problemas físicos? Sem dúvida alguma, não é? É porque dentro da constelação familiar o terapeuta tem que observar algumas coisas muito importantes. Primeiro é o corpo da pessoa. Por isso, o corpo espelha sempre o problema que está na alma. E a alma é aquilo que nos anima. E valia a pena aqui trazer um pouco esta alma, porque a alma quer dizer consciência. E o terapeuta tem que perceber que nós somos compostos por três partes. Por um corpo, um espírito e uma alma. E o psicoterapeuta, para os terapeutas do deserto, para os terapeutas gnósticos, o que é que isto quer dizer? Psico quer dizer alma, teros quer dizer nós, Pétion quer dizer Deus. Então será com a ajuda de Deus que nós podemos retirar os nós da alma. É daqui que advém este termo de psicoterapia. E por isso nós temos uma alma e a alma é onde se situa a doença. No corpo situa-se, está lá o sintoma. E por isso nós dizemos muitas vezes que o corpo imprime o que se passa na nossa alma, que é a doença. E nós podemos parar, de facto, essa doença. Portanto, olhando para o corpo da pessoa, está-lhe a ler a alma. Sem dúvida alguma, porque os corpos têm uma coisa formidável, porque o corpo ou se forma, ou se deforma, ou se transforma. Quando nós nos transformamos, envelhecemos bem e, de facto, gostamos das rugas, porque ele é como, no fundo, nos mostrasse a casca de uma velha árvore que cresceu ao longo do tempo e bem. Quando ele se deforma, quer dizer muitas coisas. Nós podemos ver desde deformações nos dentes, a deformação na coluna vertebral, a deformação está visível, nós podemos detectar os problemas através do corpo. Portanto, mesmo que uma pessoa não esteja a dizer a verdade sobre aquilo que tem ou sobre aquilo que sente, vocês detectam. Sem dúvida alguma. Porque o corpo, de facto, mostra-nos exatamente o que se passa dentro da consciência das pessoas. E numa constelação é a área mais importante. E daí que aqueles que fazem constelações devem perceber a dietologia, que é o estudo do comportamento animal, e depois perceber o estudo do comportamento humano. Porque aquilo que nós fazemos numa constelação é, vamos imaginar de que há um problema, que há uma depressão. E as pessoas chegam perfeitamente deprimidas. Então, o que é que nós pedimos? Pedimos que, no meio de 20 ou 30 pessoas, seja possível que ela escolha alguém que a represente. Ela vai ter que olhar nos olhos de cada uma das pessoas e escolher um representante que o coloca onde quiser na sala. De seguida vai colocar a sua depressão e vai escolher outra pessoa que representa a sua depressão e vai colocá-la na sala. E em terceiro lugar, nós pedimos que coloque, por exemplo, os comprimidos. E os comprimidos também são colocados e o número de comprimidos que a pessoa tiver a fazer, são 2, são 3, são 4, também é colocado. Na posição que a pessoa coloca cada um dos representantes, é possível perceber quer no corpo das pessoas, o que está a passar com esta pessoa que escolheu estas pessoas. Nós não escolhemos ninguém por acaso. E a partir daqui, a constelação começa, porque nós vamos à procura de coisas muito importantes. Portanto, o terapeuta começa logo por analisar a escolha das pessoas, e depois, porque é que essa pessoa escolheu determinadas pessoas para representar determinados papéis. E o interessante é quando nas constelações alguém escolhe uma pessoa deprimida, esta pessoa ou está deprimida ou esteve deprimida. Quando escolhe pessoas que representam os comprimidos, normalmente estão a tomar comprimidos. Não é? E quando alguém escolhe outra pessoa que representa ela própria, também, por norma, está nesta constelação deprimida ou triste, ou passou num processo. Então nós podemos ver como é que esta constelação começa. Só pela posição conseguimos ver coisas muito importantes. Por exemplo, a relação que tem com a depressão. Se for um frente a frente, nós podemos perceber na distância se há conflito ou não. Se for ao lado, nós conseguimos perceber que até gosta da constelação, até gosta da depressão, porque está mesmo ao lado. Mas nós conseguimos perceber uma coisa muito importante, que é o apego e a vinculação que nós temos às coisas ou que nós temos às pessoas. E aqui toda a constelação se movimenta através, de facto, do apego e da vinculação. E o terapeuta vai relatando essas coisas ou não? Não há uma escola sobre constelações, passa muito pelo terapeuta, não é? Porque é preciso perceber
algo muito importante. A constelação não é, de facto, um método psicoterapêutico. Na constelação apenas nós temos o insight do que se passa connosco. E através desse insight, isso tem que ser trabalhado numa consulta de psicoterapia. Portanto, vai observando e depois, a posteriori, que vai dizer à pessoa aquilo que viu. Isso. Eu faço o contrário, porque há muitos terapeutas que fazem uma constelação e que deixam que a constelação se faça até ao fim sem fazer nenhuma interpretação. Há terapeutas que intervêm na constelação quando ela demora muito tempo, direcionando, de facto, a constelação para onde o terapeuta quer. Eu tenho como hábito e costume não querer saber história nenhuma, porque o que a norma diz é a pessoa chegou com um conflito, então começam por questionar a pessoa sobre problemas familiares. Se houve abortos, se houve crianças abandonadas, se houve pessoas deserdadas, se houve crimes na família, questionam várias coisas. E a partir daqui, depois, o problema começa a desenrolar-se. Eu, por norma, não. Eu coloco apenas o problema em si e, a partir do problema, estudando o corpo da pessoa, o movimento que a pessoa faz em sala, eu consigo, gradativamente, ir dizendo quais são os problemas e vou explicando, por norma, passo a passo, até terminar a constelação. E isso é que é importante, porque há muitos traumas que eu não posso explicar o trauma. Por exemplo, se houver uma... Não pode explicar, mas se calhar consegue dizer onde é que está a origem. Isso é outra história. Porque há traumas que nós não podemos dizer quais são. Há segredos que nós não podemos dizer quais são, porque pertencem a familiares e nós não temos o direito de destapar este trauma. E há traumas que são estruturantes para as pessoas. Naturalmente que, quando nós destapamos um trauma, temos que dar alguma coisa em troca. E nas constelações as pessoas costumam chegar apenas com o papel de derrubeçado dentro da boca. Se eu retiro o papel de derrubeçado da boca, o que é que eu dou em troca? Até porque esses traumas, se calhar, podem estar com familiares e não com a pessoa, não é? Sem dúvida. Até e não estando presentes, suponho eu, que não pode estar a desvendar traumas de ausentes, não? Isso mesmo. Sem dúvida alguma, não é? Porque o que é importante dentro de uma constelação, de facto, é descobrir onde é que isto se repete. E depois é importante percebermos de que a constelação familiar é uma técnica fenomenológica, é um fenómeno. E dentro desse fenómeno é como se eu olhasse, por exemplo, para uma floresta. Eu não estou preocupado com a árvore doente. Isso é a última coisa com que eu me preocupo. A floresta é a família. É o pai, é a mãe, é o avô, é o bisavô, é o trisavô que está nesta constelação colocado. É o filho mais velho, o filho do meio, o aborto que houve. Então, eu olho para a família... Namorados, namoradas, isso é muito importante. Exatamente. E também podemos, e vemos muitas vezes nas constelações, relações extraconjugais, e não podemos estar a dizer de que o marido tem uma relação extraconjugal, né? De maneira ou que nenhuma, o pai teve, ou que o pai teve, ou que a mãe teve. Mas pode ser importante para a constelação desvendar, de facto, esta relação extraconjugal, porque muitas vezes nós casarmos com alguém apaixonados por outra pessoa cria conflitos nos filhos. Os filhos identificam-se com a paixão que nós temos. Isso também acontece muitas vezes. Né? E depois há filhos que não pertencem àquele pai, que pertencem a outros pais, a outro pai. Né? E também não podemos estar a desvendar este segredo. Naturalmente que às vezes temos que o fazer quando nós resolvemos olhar para a floresta e quando resolvermos, no fim, dizer agora encontramos a árvore doente, que é a pessoa. A pessoa que nos colocou o problema. Agora sim, eu posso tratar esta árvore que está doente. Porque já olhei para a floresta. Isso mesmo. Vamos colocar aqui um caso, enfim, alguns casos concretos para podermos todos entender melhor como é que de facto funcionam estas constelações. No caso de uma pessoa, há pessoas que atravessam uma vida empenhadas no trabalho, nas relações, na família, mas a quem tudo corre mal. Permanentemente, quase, sim. Não é? Até quem está de fora tem dificuldade em entender porque é que as coisas correm permanentemente mal. Um caso destes é um bom caso para uma constelação familiar? Porque a constelação familiar normalmente trataria só problemas de família, mas as constelações devem ser sistémicas e a constelação sistémica implica que nós podemos resolver problemas familiares, problemas organizacionais e problemas que são pedagógicos, como o insucesso escolar, como professores que têm uma má comunicação com os alunos, e podemos, dentro da organização, perceber porque é que as pessoas não têm um lugar de vida ou porque é que não os reconhecem. Então, eu posso dar casos muito concretos, que é pessoas que trabalham, são muito bons trabalhadores, normalmente são muito empenhados, mas sempre que chega o dia para serem promovidos... Nunca o são. Nunca o são. E quando chega a uma constelação familiar e colocam este problema, nós colocamos normalmente a empresa, colocamos o departamento, colocamos esta pessoa, colocamos os colegas e percebemos que ele tem mérito. E aqui o que é que se passa? Passa-se normalmente, esta pessoa começa por olhar o que está para cima de tudo o que se passa dentro da empresa e muitas vezes ele está a olhar para trás do que se passa. Então nós vamos à procura de coisas muito importantes. Por exemplo, um filho ilegítimo que um bisavô teve, que o pai tem,
poderá ter influência nisso? Imediatamente. Desde que se descubra que há um filho ilegítimo, normalmente as pessoas não são reconhecidas no emprego porque aquele filho ilegítimo há 50 anos, há 100, há 200 e há 300 anos atrás não foi reconhecido. Então, portanto, funciona quase como que uma sombra dessa pessoa? sem dúvida alguma. O que se passa aqui depois é a grande discussão dentro das constelações, dentro daqueles que são terapeutas transpessoais. Há vidas passadas ou não há vidas passadas? Há Aí está uma boa pergunta que eu gostava que respondesse. Essa é a melhor pergunta que se pode fazer e a pior pergunta que se pode fazer a um Porque as terapeuta, constelações familiares envolvem vidas passadas, não é? envolvem vidas passadas. E o problema que aqui está é que dentro da terapia transpessoal há as pessoas que seguem as constelações familiares e as pessoas que seguem a hipnose. Aqueles que seguem a hipnose acreditam em vidas passadas ou acreditam em reencarnações. Depois a ciência diz que não existe, porque quando nós estamos em hipnose, o que é que acontece? Acontece, primeiro estamos em ondas delta. Em segundo lugar, estamos a segregar uma substância que se chama endorfinas. Endorfinas é um derivado da morfina, porque estamos a trabalhar como se fosse uma cocaína. E as pessoas o que estão é perfeitamente drogadas. As pessoas podemos dizer, ele não viu nada numa vida passada, o que ele tem é um inconsciente, que é um inconsciente coletivo, e imagina esta situação. Naturalmente que eu acredito que há vidas passadas, eu acredito perfeitamente que pode haver reencarnações, porque vou encontrando cada vez mais na terapia pessoas que se identificam com outras vidas e que chegam às consultas com determinados medos, determinadas fobias, e nós depois, numa hipnose, conseguimos perceber onde é que está o problema. Pode ter sido nesta vida de agora ou poderá ter sido noutra vida passada. Portanto, digamos que a hipnose aqui se calhar funciona como um complemento às constelações? Sem dúvida alguma. E muitas vezes... Sempre ou só em caso de necessidade? Não, só em caso de necessidade. Podemos também utilizar muitas vezes a hipnose dentro de uma constelação familiar. Vamos imaginar o seguinte caso, que já me aconteceu comigo. Aparece um consulente, porque eu não tenho clientes, nem aquele que me consulta, também não acredita em doenças, né? E por isso, portanto, é um consulente. é um consulente, aquele que me consulta. É a primeira vez que eu sei essa expressão. Eu utilizo esta frase há quase 40 anos, né? Eu penso que quando o consulente me chega, eu tenho que olhar para a mente dele. Né? E a mente é uma coisa muito complicada, porque nós temos 4 mentes. Temos uma mente que nos mente, e quando nos mente, pode nos colocar demente. Mas para não ficarmos demente, criamos a mentira, que é uma mente com ira. Então é a ira, é o conflito que faz os quistos, que eu costumo dizer, faz os nós e faz o cancro. Fica acumulado através dos tempos. Tá? E, naturalmente, que a hipnose pode ser um complemento dentro de uma constelação. Eu tive um caso de um jovem cuja mãe tinha sido prostituta, ele tinha vivido com a mãe até aos 14 anos, assistiu a todos os parceiros que passaram lá por casa, e o que é que ele fez? Quando sai de casa tem uma raiva muito grande em relação à mãe. Ele casa, por acaso, com uma colega minha e é muito agressivo, quer para as filhas, quer para a própria mulher, mas nunca chegou a bater em ninguém, mas é extremamente agressivo. E vem uma constelação para poder resolver o problema dele. O problema dele, da sua agressão, tem a ver com a mãe. A primeira vez que eu o coloco perante a mãe e faço o confronto, ele não é capaz de sequer olhar para a mãe e o que me diz, me apetece é bater-te, apetece matar-te. E, naturalmente, que nós temos por esta agressão cá fora, porque o abraço reikiano é tudo muito bem, vamos perdoar, tudo isso é muito bonito, é só do ponto de vista teórico, mas depois na prática não é. Claro, até porque as coisas estão todas lá dentro, não é? E por mais quem teve esta vida, quem teve esta passagem. O que é que aconteceu aqui? Aconteceu uma coisa de que eu tive que pôr a agressão cá fora. Eu, ao pôr a agressão cá fora, eu tinha uma almofada, bata na almofada, ele, de momento, pegou numa cadeira e destruiu-me o hotel. E eu fiquei... É impossível parar. Quer dizer, está. As pessoas estavam todas muito assustadas. E ele... Fez-lhe muito bem, porque ele foi para casa, pediu-me imensas desculpas, eu paguei depois os estragos no hotel e depois, mais tarde, ele volta 4 meses depois para constelar outra vez a mãe. E eu percebi que ele continuava agressivo. O que é que eu fiz aqui? Fiz uma pequena hipnose. Nesta hipnose consegui fazer com que ele olhasse para a mãe e consegui dentro da hipnose que ele abraçasse a mãe. Mal acabei esta zona de hipnose, coloquei ele e a mãe frente a frente, a representante da mãe que eu tinha escolhido, coloquei-o a ele e disse, esta é a tua mãe, tu és pequeno, ela é grande e ela deu-te uma coisa que é inesquecível, ela deu-te vida. Que vida. Por isso os pais não se amam, não se odeiam, aceitam-se. Ao dar-te vida, permitiu-te que tu tivesses 2 filhas e conseguiste hoje em dia também dar vida. Por isso, olha para a tua mãe, fica pequeno e pede-lhe o colo. E, obviamente, o outro abraçou-se à mãe e começou a chorar. Isso quer dizer que situações de agressividade familiar e violência doméstica, que há muito, infelizmente, podemos pará-la. Podem ser paradas essas situações com as constelações? Sem dúvida alguma. Trazendo os maridos e trazendo os agressores naturalmente às constelações, mas também podemos parar... Aí está um pormenor importante. Mas também Portanto, podemos... é preciso irem sempre os cônjuges, os dois. Não é preciso. Pode ir só uma única pessoa. Também podemos... A mulher, se for uma mulher com violência doméstica, naturalmente que pode perceber o comportamento do marido e pode perceber porque é que o marido tem este comportamento violento. Naturalmente que isto repete-se, porque se o marido é violento, nós podemos olhar para o pai dele, também foi violento, o avô também foi violento. Onde é que começou esta violência? E nós podemos parar naturalmente. Porque a informação chega, e essa é a grande discussão.
como é que esta informação... Exatamente, como é que ela chega? E ela chega porque alguns estudos, pelo menos que eu tenho feito, nós percebemos de que a melatonina é extremamente importante do ponto de vista neuronal. E, naturalmente, eu não tenho dúvidas nenhumas de que quando nós estamos dentro de uma constelação, segregamos muito mais serotonina. Depois as pessoas estarão em ondas delta. E depois o nosso ouvido não ouve abaixo de 10-4, nas baixas frequências. E, por exemplo, os cães ouvem os apitos de baixa frequência. Isso quer dizer que a informação entra-nos através de baixa frequência, através do nosso ouvido, para o ouvido do nosso representante. Então, não precisamos de saber história. As próprias pessoas, de um momento para o outro, começam a ficar agressivas dentro de uma constelação. E nós vemos qual foi o problema desta agressão e é possível parar esta agressão. O problema é quanto tempo é que esta agressão, esta informação chegará ao marido. Pode chegar no próprio dia, pode chegar 6 meses depois, e o Bertrand diz que demora 2 anos. Eu costumo dizer que à portuguesa chega imediatamente. Eu constelei aqui na Madeira há tempos uma senhora que estava num processo de divórcio, o marido estava mais fora de casa há quase 1 ano, e a constelação termina com as pazes. E as pessoas diziam que era mentira. O que é interessante é 8 dias depois eles estavam juntos. Numa constelação, o corpo emocional das pessoas liberta-se totalmente, expressa-se, exprime-se de uma forma livre. Sem as pessoas darem por isso sequer. Há choros, há gritos, há tudo isso. Não, gritos não há. Não, gritos não há, não sei. Não há. Pelo menos nunca houve. Né? Agressões, às vezes há e é preciso pará-las, porque eu pessoalmente deixo que a agressão chegue aos limites, que eu penso que é importante as pessoas expressarem os seus sentimentos. Há consteladores que acham que não. Quando a agressão para imediatamente. Mas a agressão não é para com o outro. Ele pode expressar a agressão batendo o pé, fazendo gestos, não é batendo nas pessoas de maneira nenhuma, porque ninguém bate em ninguém ali. Tive apenas um único caso que me parte um hotel, mas isto é um caso perfeitamente raro, não é? Acontecer. Mas eu podia ter parado perfeitamente, né? Bastava só tocar e dizer, para lá quieto. Mas achou que lhe estava a fazer bem. E achei que estava a fazer bem e deixei-o ficar, né? E eu tenho visto, por exemplo, ainda na última constelação que nós cá fizemos, um homem extremamente grande, 1,90 m, 120 kg de peso, tem um ar muito duro e fez 2 constelações a chorar como uma criança. E ele próprio provavelmente ficou admirado que não deve chorar daquela forma. Porquê? Primeiro porque representou crianças, depois porque representou uma criança abortada, rejeitada pela mãe. Depois porque, de momento para o outro, nós estamos dentro da própria história, envolvemos com a própria história. E, naturalmente, que as emoções estão cá fora. Qualquer pessoa pode participar numa constelação familiar. Eu estou-me a pensar, por exemplo, em crianças. Ou a partir de que idade é que essa terapia poderá ser eficaz? Normalmente, se a criança... Acho que nós não devemos constelar crianças, em primeiro lugar. Podemos fazer a colocação de pequenos bonecos, porque a Playmobil tem bonecos para os consteladores, então, sim, é possível no consultório colocar estes bonecos e podemos constelar com as crianças através de bonecos e contando histórias, que é magnífico. E nós tivemos muitos problemas com crianças dentro do consultório com estes bonecos. Dentro das constelações, pedimos sempre que ele seja adulto, ou seja, tenha mais de 18 anos. Não quer dizer não possa aparecer uma criança com 14 anos que tenha a maturidade suficiente para dizer eu quero vir resolver o meu problema. E já me aconteceu aparecerem em Lisboa, ou no Porto, ou em Coimbra, ou mesmo em Aveiro, jovens com 14 anos assim, eu tenho um problema de insucesso escolar, eu sei que há constelações, porque a minha irmã ou está no curso de Psicologia, ou curso de Psicopedagogia, ou porque leu, eu quero vir constelar. Então ele não participa nas outras, entra, o que ele faz normalmente é escolher alguém que o represente, escolher a escola, escolher os professores, escolher o insucesso, e ele fica a observar. E naturalmente que muitas vezes eles tomam consciência porquê. Sendo a adolescência uma idade tão crítica, não poderá, as crises da adolescência não poderão então ser resolvidas de uma forma geral com as constelações? Podem. Mas podem. Não devem. Terão que ter a maturidade suficiente para isso. À partida temos que entrevistar o adolescente para perceber se ele tem a maturidade suficiente para participar numa constelação. Mas os pais podem apresentar o problema dentro de uma constelação. Isso podem, perfeitamente. E até que idade que se recomenda? Uma pessoa de qualquer idade? Com 80, 90, 100 anos, desde que queira resolver o problema, estamos sempre a tempo de mudar a trajetória da nossa vida. Nós somos colocados à prova várias vezes ao longo da nossa vida. Eu costumo dizer, se nós não mudamos de vida, a vida muda-nos. E isso nós podemos ver até, por exemplo, no nosso próprio corpo, no próprio sintoma, né? Porque nós, infelizmente, estamos habituados a ver o que está fora de nós. E esquecemos de olhar o que se passa dentro de nós. E dentro de nós emitimos sons, vibrações e emoções. Se eu conseguir perceber o que há dentro de mim, eu evoluo. Se eu quiser perceber o que se passa fora de mim, eu não evoluo porque eu estou preocupado com a imagem, estou preocupado em agradar aos outros. Daí que eu diga sempre de que as pessoas que têm sintomas, ou seja, que têm os sintomas da doença, são pessoas que não se amam. Porque se eles se amassem, eles seriam responsáveis, né, pelo seu próprio corpo, pelo seu próprio sintoma e cresceriam. Normalmente o que é que fazem as pessoas? Eles acham que o culpado está sempre fora de si. Está no pai, está no namorado,
está na sociedade. E onde é que eles vão? Vão ao médico, porque ir ao médico é fácil, ele coloca a responsabilidade do seu sintoma na mão do médico. É como se ele achasse que o médico fosse o pai, ou de que a médica fosse a mãe, e agora ponho a minha vida nas tuas mãos. E nós não devemos pôr a nossa vida na mão de ninguém. E diga uma coisa, quando se faz uma constelação familiar, vai afetar os familiares? Vai alterar comportamentos familiares? De todos. De todos? De todos. Pais, filhos, avós, avós. Mas esses comportamentos são alterados através de uma nova postura da pessoa que foi constelada? Sim. É isso? Primeiro porque a informação chegará aos seus familiares. Depois... A informação chega como? Chega através de baixas frequências, menos 10, menos 4, ela chegará aos familiares, porque a informação, hoje todos nós sabemos, de que, principalmente nas Portanto, experiências... vai ao subconsciente. Vai através do inconsciente, porque as experiências feitas do ponto de vista quântico têm demonstrado de que, principalmente nos campos morfogenéticos, ela chega e faz experiências com ratos. Por exemplo, em Nova Iorque, você pega numa família de ratos, fragmenta a metade, põe metade em Nova Iorque, metade em Londres. O que está em Nova Iorque ensina a passar no labirinto. Mal ele aprendeu a passar no labirinto, automaticamente, se levar o labirinto para a Inglaterra, os ratos conseguem fazer o percurso do labirinto sem errar. O que quer dizer que a informação passou de Nova Iorque para Londres, dos ratos de cabeça para cabeça. Nós poderemos fazer o mesmo. Naturalmente que mudamos comportamentos e basta que a informação chegue para que as pessoas mudem de comportamentos e muitas vezes sem perceber. Temos maridos que chegam a casa e não percebem porquê, foram constelados. Muitas vezes chega-se a casa, está-se a constelar um problema com a mãe, um grande conflito, a mãe não dá colo, não faz festas. As filhas chegam a casa e a mãe tem um grande sorriso, mas sem poder pensar o contrário. A pessoa fez a constelação, viu o problema, tomou o insight, chegou a casa e mudou o seu comportamento. Nós estamos a falar de um sistema. O sistema é como se fossem rodas dentadas dentro de um relógio e o que é importante? Se eu tiver uma roda dentada demasiadamente grande e a diminuir, então eu posso movimentar-me dentro das outras rodas dentadas, que são os meus familiares, e todo o relógio fica mais... trabalha com mais harmonia. Isso é possível, de facto, se eu mudar o comportamento. Antes de se fazer a constelação familiar, há uma consulta, não é? Não há consulta, nem sempre. Nem sempre. Eu estou a tentar perceber com quantas constelações a cada situação pode ficar curada, não sei se pode usar esta terminologia, mas suponho que sim. Em alguns casos, sim. Né? Porque ao fim e ao cabo está-se a tratar de doença, seja ela emocional ou física, é sempre doença. É que o que se passa é que a constelação é como se fosse uma cebola. Há pessoas que vão ao cerne da questão, está a ver? E há pessoas que é preciso ir descascando a cebola. Já me aconteceu uma vez no Porto com a mãe de uma aluna, a mãe tinha 60 anos, e veio a uma constelação, porque tinha uma depressão há mais de 35 anos. Né? Uma depressão há 35 anos. Há mais. E fazia medicação há 35 anos. E quando nós colocamos imediatamente, quer a senhora, quer a depressão, quer as comprimidos, a senhora a única coisa que fazia era olhar para o chão, olhava para o chão. E eu, quando se olha para o chão, por norma temos um problema de morte. E aquilo que eu fiz foi, olhei para a senhora, olhei para os comprimidos estavam mesmo agarrados, ela meteu os comprimidos em cima da representante, como se precisasse dos comprimidos, está a ver? Porque os comprimidos foram colocados em cima do pescoço nesta posição. No fundo, ela transportava os comprimidos como se gostasse daquele peso. Eu olhava para o chão, eu pego num representante, né, e disse, você quer homem ou mulher? E ela disse, quero uma mulher. E quando eu coloco no chão, a mulher começa a chorar, e eu disse, você fez um aborto? Foi, fiz, antes de nascer a minha filha. Eu tive um companheiro, fiz um aborto, e nunca mais me esqueci deste aborto. E depois tive medo de nunca mais voltar a ter outra filha. Eu tive muita sorte no outro casamento, né, e eu consegui ter uma filha quase 7 ou 8 anos depois. Então, este aborto, eu considero que foi um crime que eu fiz. Então, isto nunca me deixou. Portanto, é um sentimento de culpa nesse caso. Muito grande. O que ela fez foi tomar responsabilidade, porque a responsabilidade, nós temos de dar respostas à responsabilidade. Na culpa não temos de dar respostas, temos que apenas que levar a culpa. Então esta mulher, eu depois retirei a representante e coloquei esta senhora, que já tinha 60 anos, e imediatamente a senhora começou a chorar, agarrou-se ao aborto, chorou mais de 10 minutos, disse, tu és minha filha, embalou-a, e depois no fim olhou para a filha, que era, agora já não é, já é uma profissional, olhou para a representante da filha e disse, esta é tua irmã e eu nunca te disse que tinha feito um aborto. Espero que tu não faças o que eu fiz. Joaquim, vamos ter que ficar por aqui. O nosso tempo terminou, mas o Joaquim Marujo vai voltar à Madeira no próximo mês de junho e vamos com certeza ter a oportunidade de conversar muito mais. Devo dizer que ele passou aqui assim este fim de semana, fez muitas constelações, mas agora vai ter que se ir embora. Muito obrigada e até uma próxima. Nós vamos agora ali até ao Mundo Fantástico dos Odores, mais uma vez, para mais uma rubrica com a Eulidora Matos.